Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia. A gente hoje vai fazer um programa de 2 blocos. A gente lembrando, né? A gente já publicou um programa essa semana especial aí sobre o Fantaspoa, onde a gente entrevistou o João Pedro Fleck e o Nicolas Tonch, os organizadores do evento. Bem massa, escuta aí. Hoje a gente vai fazer um programa com 2 blocos. No primeiro a gente vai falar sobre Succession e tudo que acontece e que pode acontecer aí a partir do 3º episódio que foi ao ar no último domingo e deixou todo mundo de queixo caído. Para isso, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bom? Oi, Carlos, tudo bem? Tudo. O Márcio continua depois no segundo bloco, onde a gente vai falar de Dungeons and Dragons, que está chegando aos cinemas. E aí, a Marineck vai entrar aqui. E aí, Mariana, tudo bom? Oi, tudo bem? Só apareço no segundo bloco, só tô dando ar da graça aqui no primeiro e depois eu volto. A Mari não vê Succession, que nem a gente. Então vai tomar spoiler aqui na gravação. Vai tomar spoiler. Vai tomar spoiler. Então tá, então vamos lá. No primeiro bloco a gente vai falar de Succession. Eu tenho que me controlar porque eu não sei porquê na minha cabeça. Toda vez que eu penso em Succession eu falo The Office, que não tem nada a ver com Succession. Mas se em algum momento eu falar The Office aqui, entendo como Succession. E aí no segundo bloco a gente volta pra falar de Dungeons and Dragons. Bora então. A gente vai fazer um programa sobre a temporada final do Succession quando acabar a série. E aí fazer um balanção não só da temporada como da série em si, porque esse ano é o último. E a gente vai falar agora a partir do que acontece no 3º episódio. Então, assim, quem acompanha o Succession provavelmente já viu esse episódio, tá ligado? Quem ainda não viu, fica um aviso que vai ter um spoiler bem, mas assim, bem graúdo. Então, fica avisado. O Matheus vai tocar a corneta aqui. Matheus, toca a corneta. Que não é uma corneta, é um alarme. Mas enfim, fica aqui o aviso, tá? A gente vai falar dos rumos que a série pode tomar a partir daqui. Então agora sim, Márcio, dados os avisos, 3º episódio da 4ª e última temporada de Succession. Algo que a gente já esperava que fosse acontecer, mas mais pro final. O Jesse Armstrong, que é o cara por trás da série toda, vai e nos prega essa peça, assim, pega todo mundo no contrapé, um episódio começa normalzinho e do nada, absolutamente do nada, Logan Roy morre. 1 minuto de silêncio para Logan, que está morto. Né? Acabou 1 minuto de silêncio. Acabou 1 minuto de silêncio. E aí, como eu li logo depois, acho que uma revista das americanas publicou na sua review dizendo que Succession agora honra seu nome, porque agora finalmente é sobre a sucessão que tanto mexeu aí suas 3 temporadas anteriores. A gente falava antes aqui, a gente chegou até a dar de dica pro pessoal acompanhar, né? Os 2 primeiros episódios já tinham sido muito bons, os diálogos muito acima da média do que a gente vê por aí. Mas acho que todo mundo esperava essa morte pro final da série, né? Pelo menos ali pros penúltimo episódio. E não, né? Se foi Logan Roy. E agora? Pois é, essa questão do nome da série, até uma das entrevistas que eu ouvi do Jesse Armstrong sobre o final da série ser nessa 4ª temporada, ele não falava da questão da morte do Logan, interpretado pelo Brian Cox. Ele falava que a série tinha que terminar e não podia se estender muito, porque tinha essa questão de ser uma série sobre a sucessão da empresa, né? Então essa sucessão em algum momento ela teria que acontecer. E pela personalidade do Logan, ali, pelo tudo que a gente já viu ao longo das 3 temporadas anteriores, ele não ia dar espaço enquanto estivesse vivo, né? Então isso só poderia acontecer com a morte dele ou ele se tornando incapacitado em algum momento, né?
Como a morte é sempre algo mais dramático, né? Mas permite possibilidades maiores de interpretação e rumos, etc. Eu acho que funciona melhor, assim, como um clímax, assim, como uma coisa que choca e tal. E esse foi o caminho utilizado. Eu realmente não esperava que fosse tão cedo, né? Ninguém esperava. Nem o Brian Cox, que deu entrevista dizendo que esperava que fosse mais pelo 6º episódio, 7º episódio, o ator que faz o Logan. E eu não esperava que fosse muito no final, porque eu acho que vai ter uma briga encarniçada pelo poder ali. E isso tu não vai conseguir resolver em 2 episódios, né? Eu acho que 7 episódios tá bom. E 2 ou 3 eu acho que é faltar coisa, né? Então vai ter um tempinho aí para eles se matarem ali, para ver quem vai ficar com as rédeas da Waystar, ou se a empresa vai sucumbir à morte do Logan. E eu acho que esse é o caminho aberto ali com os rumos que eles deram ali no episódio 3. Mas muito mais do que isso, muito mais do que as projeções, eu acho que o interessante foi como a morte do Logan foi feita, né? Como eles apresentaram o episódio, assim. Eles não mostraram ele morrendo, né? Tu fica o tempo inteiro pensando assim, porque assim, quem assiste a série sabe, esse cara é o filho da puta, a série é uma série de todo mundo ali é filho da puta, mas ele é mais do que todo mundo. Tu fica o tempo todo pensando assim, cara, será que é mais uma sacanagem dele? O Brian Cox, o ator, deu uma entrevista pro podcast oficial da HBO, do Succession, e ele fala isso, ele tem essa teoria do roteiro. Ele tem essa teoria de conspiração. Será que ele vai voltar? Será que ele morreu mesmo? Mas eu acho que ele morreu, né? Mas tem essa coisa, tem assim... aquela coisa, quando não se vê o corpo, demora a se ver o corpo, mas se vê. Se vê ele deitado ali, né? E realmente ele morre. Mas a forma como toda a função foi apresentada ali, e a maneira como os filhos foram descobrindo, né? E foram reagindo à notícia da morte, e cada um reagindo à sua maneira, cada um reagindo de acordo com a sua relação com o patriarca ali, né? O Romy, né? Meio que não acreditando, negando, né? Porque de todos eles era aquele que tinha uma relação mais grudada, era o caçula, assim, né? Era o caçula, aquele que era o que estava tentando reatar ali naquele momento a relação, estava voltando aos braços do pai, tinha sido feito né? de gato e sapato nesse episódio, né? Tinham obrigado ele a demitir. Tinha obrigado não, tinha feito ele demitir a Jerry, que era a pessoa que ele tinha tido casos de assédio ali, né? A funcionária ali. E ele, né, até o final ali, ele disse, enquanto não tiver um certificado que ele morreu... Ele tá num processo de negação, ele tá num processo de negação bem forte. O Ken é um que, na hora de se despedir, diz que eu não te perdoo, né? Eu te amo, mas eu não te perdoo, né? Todos os diálogos são coerentes. Todos. A Shiv é aquela que se emociona mais e que tu sente a dor ali da perda do pai e tal. Eu tava vendo E o Connor simplesmente diz, ele não gostava de mim, eu vou me casar. Eu vou me casar. Ele foi curtindo a vida doidada, ele né? seguiu, até porque, né, se ele dá muita brecha ali, o casamento não rola. O diálogo dele com a noiva é muito bom, que ele simplesmente joga aberto assim, tu tá comigo por dinheiro? E ela também joga aberto assim, olha, não é só pelo dinheiro, mas o dinheiro ajuda. Claro, é óbvio, né? Mas tem um vídeo da própria HBO. A HBO sempre larga um vídeo de bastidores, né, da série. Agora, eu não sei se é da HBO ou do Succession, mas enfim, qualquer um dos dois é o canal oficial. E eles falam sobre o processo todo de gravação. E essa cena, a partir da notícia da morte, que isso é interessante, assim, eu acho que ela é tão forte por vários motivos. Um deles, isso que o Márcio falou, de que não mostra o corpo e eles não têm acesso ao cara. Então, assim, ele é um titã, ele é um cara inacessível até na morte. Não tem, as pessoas querem chegar ali e não conseguem. Ele tá num avião e o avião tá no ar. Não tem o que fazer. Botam o telefone ali, aquela cena é uma coisa meio desesperadora, mas não tem muito o que fazer. E além disso, ela é uma cena que, se tu for ver a decisão, ela é real. Porque muitas vezes é isso, sabe? A morte vem sem dar aviso nenhum. Não é uma morte que o cara vai ficando doente e tu vai esperar que vá acontecer.
ela é inesperada na série, ainda que a série tenha dado vários avisos ao longo das temporadas. Ela começa com o AVC logo dele, na primeira né? temporada ele tem um AVC. Eu não lembro se é na terceira ou na segunda. Eu acho que é na terceira. Que eles vão... Que eles têm que fazer uma caminhada. E Que até o Ed... É o ator do pianista, né? O Adrian Brody. E aí ele meio que passa mal ali. Então, assim, os sinais de que a saúde dele... Anda deteriorando. Tá ruim, eles vêm sendo dados há muito tempo. E por isso a gente espera que vá acontecer. Mas a gente espera que, tipo assim, os caras vão nos avisar, ele vai ficar doente, vai ter 2 semanas de aviso prévio, de sofrimento e tal. E não, é aquele choque, os filhos não têm o que fazer, a gente vê tudo, não sob a perspectiva do Logan, mas tudo pela perspectiva dos filhos. E aí é o seguinte, cara, é um episódio prontinho para premiar todo mundo ali no Emmy. Agora, o Emmy que se vire para ver quem dali vai sair premiado e quem não vai. Eu tava vendo aqui a nota e depois, enquanto o Márcio falar aqui, eu vou procurar por via das dúvidas. Mas eu acho que... Eu lembro de episódios do Game of Thrones ter nota 9,9 e lembro de ter visto que o Família Soprano e o Breaking Bad também tinham episódios 9,8, 9,9. Esse episódio, que o nome é o casamento do Connor. Né? Que, na verdade... Né? Assim, né? Casamento na HBO, assim, se eu fosse personagem da HBO, assim, nunca ia casar na vida, né? No casamento da Shiv na primeira temporada, dá toda aquela merda. Casamento do Game of Thrones. O Roy do Game of Thrones dá merda. Enfim, o episódio no IMDb, ele tá com nota média. A nota média dele é 10. Eu não lembro de ter visto isso acontecer em nenhuma série, mesmo dessas top, como Família Soprano, Breaking Bad, Game of Thrones ou The Wire. Posso dar uma conferida depois. Toda essa volta para dizer que esse vídeo que a HBO soltou a respeito dos bastidores, a cena ela não é um plano sequência. Ela tem vários cortes. Mas ela foi filmada quase tudo em sequência. É como se fosse em tempo real, né? Isso. Eles explicam, o roteirista explica que o que eles fizeram? Eles tinham 3 câmeras e sempre 2 estavam na cena e a outra ia recarregando. Porque acabou aquela cena, os atores têm 10 minutos e pá, grava a outra. Daqui, ajeita aqui, ajeita ali, posicionamento. 10 minutos e vai. A gravação é quase um plano sequência. Claro que não tem todos os cortes, por isso não é um plano sequência, né? Era impossível fazer essa cena de plano sequência, porque tem o corte para as pessoas que estão no avião, né? Mas, para além disso, as atuações. E aí... O diretor, só para citar, é o Mark Mylod, que é o mesmo cara que fez o Menu, né? O Alan Ruck, que é o Conor Roy, né? Também conhecido como o amigo do Ferris Bueller, ele fala que tem toda essa coisa de dicas de atuação, isso, aquilo, e por mais que tu tenha um histórico e um estudo, isso, aquilo, tem horas que tu vai pelo que está acontecendo ali. E ele disse que nessa cena, porque quem fica sabendo primeiro é o Roman, né? Aí ele tá junto com o Roy, e aí depois eles avisam a Shiv, e o Roy e a Shiv vão avisar o Connor. O Paul Rudd fala... Paul Rudd não, Alan Ruck. Paul Rudd é o Homem-Formiga. O Alan Ruck fala que a atuação da Sarah Snook, que é a nossa querida Shiv, foi tão emocional que ele disse assim, não tinha mais o que fazer ali. Era só ir no embalo que vai. E realmente, é impressionante. É uma aula de atuação esse episódio, né? É incrível o que cada um deles faz, as reações, e tem algumas paradas que são... A cena que talvez tenha ficado como símbolo desse episódio e que a HBO tá botando nas ações, sei lá, no Twitter, no Instagram, é a cena dos 3 abraçados, né? Essa cena foi improviso. Foi improviso, né? Eles não estavam no roteiro. Não estava no roteiro. Então tu vê assim, é um outro patamar, né?
Não é sempre que tem uma série assim, né? Não, e tem vários subtextos ali, né? Tem várias coisas, né? Tipo, quando eles saem e o Romney mostra ali as ações ali. Esse é o tamanho do papai, né? Que é o tamanho da queda das ações da empresa após a morte dele, né? Então, tu vai pegando vários pequenos momentos, Sim. assim, que vão engrandecendo cada detalhe. A troca de mensagens do Tom e do Greg ali, né? Tipo, olha, vai lá no lugar, mas me diz que eu... lembra, avisa que eu tava no avião. Tipo, eu tava presente nesse momento. Assim. E antes da morte tem um ótimo momento que ele não leva o Greg, né? Não. E aí diz assim, tem outros caras aqui gregueando. Tem pequenos Gregs. Pô, não me transformem. O Greg diz assim, pô, eu sou um homem, não me transforma num termo. Num termo. Tem vários pequenos Gregs aqui comigo, né? E assim, esse que é o lance, assim, o episódio ele começa engraçado, ele começa ele no não te casamento. dá a pista de que vai pra aquilo, né? Ele vai pra um rumo e daí depois começa aquele turbilhão. E daí no turbilhão tu começa e realmente é um E estão fazendo episódio ainda, de luto, né? estão fazendo a massagem cardíaca nele e na salinha do lado... E eles já estão ali, como é que a gente e vai a massagem fazer? cardíaca, eu tava vendo uma entrevista do diretor, do Mark Mylord, que disse que foi feito com um dublê, né? Porque como ia ficar muito tempo fazendo uma massagem cardíaca, tipo, Sim. alguém com a idade do Brian Cox Não não ia convém, aguentar né? outra. E daí depois, sim, só que eles usaram o corpo do dublê e daí depois, no final, quando aparece o rosto deles, rosto eles dele. montaram o rosto no pós-produção ali. Trivia, o Brian Cox é só 10 anos mais velho do que o Alan Ruck. Que o Cameron, nosso ou ele teve Cameron, muito cedo, eterno Cameron. ou ele teve muito cedo. Mas assim, e é legal porque assim, imediatamente a série ela vai para um caminho de luto, mas ela em nenhum momento ela deixa de ser Succession. Não, porque tem Tipo, todas as negociações ali, né? O cara ainda tá tentando ser ressuscitado e a coisa já tá andando. E tu já tem as negociações ali, o pessoal do avião tentando emitir uma declaração da morte, os filhos do lado, não, peraí, a gente tem que tomar a frente nesse negócio que tem que ter o nosso nome, a gente tem que segurar esse leme, né? Então tu já tem já começa a ver um racha entre as duas frentes ali. Tá, e assim, e aí eu te pergunto, porque eu acho que seria muito óbvio em 7 episódios a luta ficar a família contra, vamos denominar os outros, o conselho. Vai ter racha ainda. Pois eu não sei. Já é a tem minha dúvida. O trailer do próximo Já episódio tinha indica um algumas racha. coisas, mas eles não vão entregar nada. Todos eles estavam fazendo o seu plano, Por né? trás. O Ken ali estava indo fazendo aquele com o Madison Sasgard, ali, né? com o Sasgard, a Shiv estava fazendo com os dois caras ali o Sandy e a outra mulher. O Romney estava Com o pai? com o pai. Então, todos eles já tinham aquela frente que era unida no começo da temporada, já não era tanto assim. E o Tom, por outro lado, era um cara que estava forte, mas com o apoio do Logan. Sem o Logan, ele... Hoje, se eu tivesse que apostar em alguém aqui, quem ia assumir esse negócio aí é o Tom. Mas o trailer é engraçado, porque o trailer do 4º episódio tá... eu não vou me lembrar agora, eu vou recorrer aqui ao IMDb. O nome das outras pessoas que estavam no avião ali, além do Hugo, né? A Carrie não, mas era a Caroline... O Tom é o primeiro que imediatamente após a morte é o cara que já começa a maquinar. Tipo, claro. Já fala com a Cid, já diz que fala eu tô que eu tava aqui. Fala isso. que eu tava aqui. Antes mesmo dos filhos, é o primeiro que começa a fazer negociações para se manter e ver onde é que ele vai cair. Porque ele apostou tudo no Logan. Claro. Né? E ele apostou o casamento no Logan. Aí o trailer, se eu não me engano, tá o Cal, o Frank e a Jerry com o Tom dizendo o seguinte, não, mas tu era um cara forte, mas agora o cara não tá aqui mais para te proteger. Inclusive, tu é casado com a filha dele, mas a filha dele não gosta mais de ti. E aí eles param e dizem assim, isso é o que os oposicionistas podem dizer de ti, né? Ou seja, são eles deixando bem claro aqui o recado. Então, assim, me parece claro que vai ter uma disputa interna entre os irmãos, em algum momento vai ter confusão ali, e vai ter uma disputa interna também nesse grupo do conselho.
E tem que ver ainda se a negociação continua lá com Sem o falar sueco, no Greg, que a gente né? não sabe onde é que Se bota aqui, né? Continua a negociação com o sueco, se a Em negociação paralelo, com a Pierce continua. Tem as muito- eleições, tem as eleições que no trailer o Conor diz que no Alasca ele tá bombando. Então tem muita coisa pela frente ainda, eu acho. E muito além do próximo desse São episódio. 7 episódios É. ainda. A gente provavelmente vai ter o funeral no próximo, né? Que segundo o Ken ali vai ser um Eu acho que funeral. vai ser bem rápido. Vai ser um funeral sóbrio, estilo do Reagan, né? Cara, as citações dessa série são demais. No trailer da temporada, tinha o diálogo do Tom com o Greg, que eles diziam que essa situação é mais importante que a Palestina e Israel. É como a Palestina e Israel, só que mais importante. E tu imaginava que aquela cena era sobre as negociações maiores. Quando tu vê sobre o que é a cena, e não, é sobre a negociação da namorada do Logan, que não tem braços. Por sinal, a não tem braços. namorada do Logan no avião rindo, saindo do negócio quando o cara morreu ali. Cara, esse episódio, olha, realmente... Porque é a forma, também a maneira como eles mostram como cada um enfrenta a situação de formas diferentes, assim, né? Eu lembro quando o John Lennon morreu e logo perguntaram pro Paul McCartney como ele se sentia, assim, e a resposta dele foi uma coisa banal, do tipo... é um saco, né? Ou uma coisa... Tô chateado, pouco chato. E depois todo mundo cobrou ele por ter demonstrado, sei lá, um sentimento tão simples de alguém que foi tão parceiro dele. Mas, tipo... É difícil tu expressar em palavras, né? Ou interpretar como cada um reage a uma coisa tão por isso que devastadora. A cena do Roy é tão boa, cara. Ele tá ali, como sempre, meio que dando uma gaguejada, né? E, pai, eu te amo, eu não te perdoo, mas eu te amo. Cara, é demais. Cara. E a última frase do Logan que fica pra todos eles, né? É aquele negócio, eu amo vocês, mas vocês não são sérios. Idiota. Vocês não são sérios, né? Tipo, essa é a frase final que ficou pra todos eles, né? O último encontro de todo mundo foi no karaokê, né? Em que ele realmente tentava falar com eles e eles estavam o tempo todo sendo irônicos, sarcásticos, debochando, né? E que tu nunca sabia. Tu achava que ele tava sendo sério ali, mas tu nunca sabe... Se ele tá sendo sério, se ele tá se a jogando. série Certamente ele tava jogando, obviamente. Né? Mas mesmo jogando, tu podia ter tido algum tipo de conversa ali, mas não. Toda a conversa ela era desautorizada pela ironia, pelo sarcasmo e tipo, não tinha diálogo, não tinha como desenvolver qualquer tipo de diálogo ali. Mesmo tu entrar no jogo e tentar transformar aquele jogo a teu favor, porque tu desautorizava qualquer forma de retórica dele quando tu cortava na ironia, no sarcasmo, né? Por isso ele simplesmente uma hora se levantou, bom, daqui não vai sair nada, então tchau pra vocês, né? Daqui 2 meses a gente vai estar falando... E daí depois ele sai e vai jantar com o guarda-costas, que ele diz que é o único amigo dele, né? Que tem uma reação também de perplexidade quando ele tá ali na descida do avião, né? A atual namorada entra com uma cara e ele tá com uma cara de me fudi agora. Porque... E daí o Logan dá aquele discurso meio que, tipo, as pessoas são mercados, né? Dá todo aquele discurso de vida, assim, de como ele interpreta as coisas, assim. Meio que se despedindo, na verdade. A gente não sabia ainda, né? Meio que se despedindo. Porque o episódio anterior... Agora faz sentido, assim. Faz mais sentido. Agora começa a fazer sentido, porque ele tava meio que... Não, eu ia dizer que daqui a 2 meses, 7 episódios, a gente vai estar aqui falando sobre a série. E seriado, assim como zagueiros e goleiros, é sempre complicado elogiar antes do final. Mas tudo se encaminha para que Succession se feche e realmente se coloque num panteão diferente, né? Do mesmo nível, assim, de Sopranos, de The Wire, de Breaking Bad, né? Eu acho que sim. Eu acho que pela maneira como os roteiristas estão... trazendo a série, né? E a forma como ela é conduzida desde a primeira temporada, é muito regular, assim, né? sabe? Tipo, eles sabem o que estão fazendo, assim, sabe? E nas entrevistas eles dizem, a gente sabia que ia matar o Logan no começo da 4ª temporada, desde o início da 3ª, assim. Então, tipo, tem um plano, assim. Tu vê que, até por ela ser uma série relativamente curta, de 4 temporadas, é uma série de 8, 9, em que é difícil tu planejar algo de... Sim. Então, e não fugir. Cara, não teve nenhum... Vamos lembrar assim, Game of Thrones teve um monte de coisa que vazou. Eu acho que é outro público, é um público mais nerd. Mas
a morte do Logan pegou todo mundo de surpresa. Você falar que assim, né? Aquele velho olhar britânico, né? São escritores britânicos sobre uma sociedade americana, né? Então sempre tem aquela pontada de ironia, né? E para encerrar da minha parte aqui, de novo recorrendo ao vídeo da HBO de bastidores, é engraçado como cada um dos atores, a partir do momento em que teve a notícia e teve o roteiro em mãos, adotou uma postura diferente, assim. A Shiv, a Sarah Snook, estava falando que, cara, eu deixei 2 semanas em não pensar naquilo, porque era pesado demais ter que conviver com aquele peso ali todo por tanto tempo. O Jeremy Strong, que é um cara mais do método, né? Tem uma matéria polêmica e imensa, um perfil da New Yorker dele aí, que levanta várias questões do método dele. Não de polêmica de fazer mal para ninguém, assim, mas o método dele era meio maluco, assim. Ele é o cara que incorpora já aquilo ali. E o Roman, o Kieran Culkin, eu sempre lembro que ele é o irmão do Macaulay. Ele fala do pós, da cena pós, assim, porque ele disse assim, eu voltei pra casa e, claro, é um trabalho e acaba o trabalho, tipo, acabou o trabalho, deu, tipo, uma fantasia, tu tira a fantasia, e ele disse não tinha o cansaço físico, por mais que a cena demandasse, e foi pela primeira vez eles gravaram ela na sequência, mas ele disse assim, eu voltei pra casa como se eu tivesse passado por um trauma pelo qual eu não passei. Então, assim, não era uma dor muscular, assim, de um treino, mas cara, é muito maluco tu passar por um luto de um parente que não é verdade, né? Já o Brian Cox falou o seguinte, disseram que ele ia morrer no 3º episódio, disse, eu achei que ia até o 6º, eu perguntei o seguinte, vocês vão continuar me pagando até o final da temporada? Assim, não, então tudo bem, então tudo certo, todo mundo morre um dia, não tem problema. Então, beleza. Resta agora uma dúvida, mais alguns dias só para fechar o prazo de inscrições pro Emmy. As revistas, a Variety, principalmente, que está sempre com matérias de tipo radar de quem vai ser indicado, quem não vai, o quanto isso muda no perfil de indicações. Porque tu tem que ter um percentual de tempo de tela para tu concorrer ao papel principal e não coadjuvante. E a dúvida é se o Brian Cox vai para coadjuvante ou vai como participação especial. É tipo MVP da NBA, agora tem que ter um número X de jogos para tu poder concorrer. Eles estão dando como certo que tanto o Roy como o Roman vão para melhor ator, assim como a Shiv vai para melhor atriz. E o Tom deve ir para coadjuvante. A dúvida é onde é que se bota o Brian Cox aí. E azar das outras séries também, né? O único lamento que eu fico, sentimento de perda, né, é que a gente não vai ter mais o Logan, né? Porque era, para mim, um dos melhores, se não o melhor personagem da série. E vão ser 7 episódios sem ele. Eu acho que ele era um personagem meio catalisador. Um desafio. É um personagem catalisador, assim. Meio que inspirado no Murdoch, né? No Rupert Murdoch. Mas eu acho que vai ficar como alguém descreveu, acho, nos podcasts que eu ouvi, acho que foi a Kara Swisher, não lembro quem, que disse que ele era meio que um sol, né? Em que todo mundo me orbitava ali em volta, né? Meio que... E sem ele, não sei como é que a série vai se virar, assim, sem aquele poder curioso consolidado. Ver como a série podia ficar nesse lugar seguro, né? Nessa zona de conforto. Vai ter que pensar fora da caixinha. Vai ter que... Vamos usar mais termos do South Summit. Mas, enfim... Era isso, a gente volta a falar de Succession quando a série acabar. Agora a gente troca aí o mundinho traiçoeiro dos bilhardários norte-americanos e a gente vai pro mundinho da fantasia. Agora sim.
Bom, vamos lá então. Agora a gente vai falar de Dungeons and Dragons, Honra entre Rebeldes. Filme que está chegando agora aos cinemas nessa quinta-feira. A gente já teve a oportunidade de ver o filme na cabine de imprensa, agradecendo aí ao convite da Espaço Z. O filme, ele faz mais referência, na verdade, ele faz só referência ao jogo, ao RPG, do que ao desenho do Caverna do Dragão. E acho que não é por acaso que a própria tradução é essa, né? Porque lá fora o nome do desenho era também Dungeons and Dragons, então poderia haver essa confusão. Como aqui o desenho ali clássico dos anos 80, o Caverna do Dragão, é muito conhecido e muito querido. Acho que eles fizeram bem em não fazer essa tradução, deixar a tradução do jogo, que aí não tem confusão. A trama, Márcio ou Mariana, algum de vocês dois quer se atrever a falar um pouco da trama, mas é basicamente ladrões querendo buscar... Mas vai, Márcio, tenta aí falar um pouco da trama. Parte difícil comigo, eu tenho uma oficial aqui, eu vou fazer a oficial. É na oficial, vai. Um ladrão e um bando de aventureiros embarcam em uma jornada épica para recuperar uma relíquia. Ela é bem genérica, mas talvez seja mais fácil, né, aí pra... Esqueceram completamente a filha do cara, né? Talvez a relíquia seja a filha do cara? Pode ser. Talvez. Pode ser. Mas enfim... Objetificar as mulheres desde aquela época. Só pra gente dar uma situada aqui, vamos falar um pouco do jogo, né? Porque ele é um jogo bastante clássico. O Dungeons and Dragons, lá nos Estados Unidos, ele foi lançado em 74 e ele é considerado o marco zero, assim, a origem dos jogos de RPG de tabuleiro, né? Eu não sei, vocês dois... Em algum momento jogaram? Eu não joguei. Não, eu jogava outros jogos de tabuleiro. Eu jogava o jogo da vida. Combate. Banco Imobiliário. War. Cara a cara. Essas coisas assim, né? Mas esse RPG não. Mari, tu jogou? Se fizerem um jogo do War ou do Combate, eu me O War acho que tem vários jogos do War. Sim, nunca joguei jogo de tabuleiro além desses clássicos, assim, Detetive, War... Detetive, Scotland Yard eu jogava bastante Detetive também. É incrível e funciona até hoje, assim, eu acho um jogo atemporal, inclusive. O Dungeons and Dragons, ele continua sendo um sucesso até hoje, né? Ele tá na sua 5ª edição, no total, assim, entre releituras e reedições e tal, são 11, mas ele oficialmente tem 5 versões e ele é um sucesso até hoje, né? É um jogo bastante citado na cultura pop. Acho que a referência mais pop aí dos últimos anos ele tem não vou dizer um papel central, mas ele tem um destaque bastante grande no Stranger Things. Só que ali no Stranger Things o vilão é o Demogorgon que não tá no... O grande vilão é o Vecna, né? Que não tá, né? No começo ainda é o Demogorgon. Né? Na hora do jogo ainda é o Demogorgon. Vamos pros spoilers, né? Já tá quase na última temporada do Stranger Things, dá pra falar no Vecna já. Mas enfim, e aí tem essa história toda aí que a gente falou aí, essa super premissa. O filme é dirigido por uma dupla, pelo John Francis Daley e pelo Jonathan Goldstein. Eles já dirigiram junto também o Férias Frustradas, a refilmagem lá com o Ed Helms e a Christina Applegate. E aquele outro filme A Noite do Jogo, que é com o Jason Bateman, do Ozark, e com a Rachel McAdams. E também são roteiristas de outros filmes mais conhecidos, e aí eu vou citar 2, Quero Matar Meu Chefe, que tem lá a Jennifer Aniston, e o Jason Sudeikis, né, do Ted Lasso. E são roteiristas também de Homem-Aranha de Volta ao Lar. E aqui, para esse filme... as entrevistas dão conta de que eles tentaram buscar um tom parecido com o do Guardiões da Galáxia, o que faz bastante sentido depois que a gente vê o filme, né? Vamos lá, informações técnicas aqui. Custou 151 milhões de dólares, o que eu não sei se eles conseguem buscar depois. A gente pode discutir isso, se esse filme tem potencial para fazer sucesso ou não. Enfim, ele foi anunciado lá em 2013, mas aí teve processo judicial por causa da Hasbro, que é a dona dos direitos do jogo, né? Em 2015 ela entrou com processo, o filme ficou se enrolando até 2017, quando ele era da Warner, ele foi parar nas mãos da Paramount em 2017, os diretores só assumiram em 2019 e ele chega às telas aí só agora. Teve adiamento aí também em função da Covid. Vamos lá, impressões gerais sem spoilers, o que vocês acharam? Tem potencial para fazer sucesso? Tem
potencial de pegar a gente aí pela nostalgia? É mais um Game of Thrones, um Senhor dos Anéis? O que vocês acharam? Mariana. Tá, então vamos lá. Então, eu achei um filme divertido, até onde ele consegue chegar, assim, mas é um filme bem infanto-juvenil, assim, né? A sensação que eu tive que era quase um filme infantil e que tem uma idade limite, assim, para curtir, bem específica, assim. Eu diria que, assim, no máximo uns 13 anos, 14, porque é bem infanto-juvenil, assim. Mas eu achei divertido, é uma aventura divertida. Uma coisa que eu percebi, tecnicamente, é que os CGI são bem ruins, né? E eu não sei se foi proposital ou falta de budget. Em algumas cenas é mais bonito, em outras é muito tosco. Tipo, muito tosco. Mas, assim, não tem muito o que dizer. Eu acho que é uma aventura divertida. Eu acho que tu passa ali 2 horinhas agradáveis, se divertindo e tal. Mas, assim, não é nada tão impactante. Até porque vale lembrar que eu não sei absolutamente nada sobre o jogo, sobre o RPG. Não tem nenhuma referência de absolutamente nada. Então, eu fui às cegas vendo e tal. Mas, assim, meio isso, assim. Não sei se eu... Indolor? Na cabine foi indolor, assim, eu já não sei pagando, assim, né? Indo lá, tirando 2 horas e tal. Mas assim, parece que é um universo legal, assim. Eu tenho a impressão que é bem fanservice para quem já jogou, para quem é absolutamente imerso nesse universo. Então, acho que deve ser interessante tu ver as coisas que tem no jogo ali, né? No papel, se tornando físicas, assim, no filme. Mas como não me pegou, então para mim não faz diferença, né? Então, talvez seja um público mais restrito a quem já é conhecido, né? Alguém que já conhecia o Dungeons & Dragons, mas para alguém que é novo, não sei. Mas não sei qual público que vai. Não sei se é tipo os nostálgicos ou as crianças ou os pais que jogavam e vão levar os filhos agora. Não sei. Acho que vai gente fantasiada ver esse filme. Tem potencial para isso. Eu não duvido do ser humano, né? Eu não duvido do ser humano. Mas é isso, assim. A minha opinião geral é essa, assim. Márcio, você vai fantasiado de mago? Você já viu, né? Mas se você tivesse que pagar por esse filme, você iria fantasiado de mago? Não uso fantasia nenhuma, né? Nem de mago, nem de Homem-Aranha, nem de qualquer outro personagem. Assim. Nem de time de futebol, ultimamente. Antes de começar a falar, é bom a gente deixar claro para o nosso querido ouvinte que a gente tem 2 linhas temporais aqui no CPOP. Tem a linha temporal do programa, né, desse episódio que está saindo em abril, né, não sei a data exata, mas está saindo em abril. E a gente tem a linha temporal da vida real, que é o que nós estamos assistindo os filmes. Né? Então, as cabines estão sendo adiantadas agora. Exatamente. Então a gente teve a cabine do Shazam, daí agora a gente teve essa cabine que é a do Dungeons & Dragons, e depois a gente vai ter a do Urso do Pó Branco, né? E a do Dungeons & Dragons foi logo depois do Shazam, assim. Então eu tô me sentindo uma pessoa de 15, 13, 14 anos, assim. Porque são 2 filmes para públicos bem semelhantes, assim, como a Mari falou, de infanto-juvenil e tal. Eu acho que até Dungeons & Dragons é um pouco mais adulto do que o Shazam, assim, tem umas cenas de violência, de terror um pouco... Não chega a ser terror, né? Mas brinca um pouco ali com alguma coisa do macabro, assim, que lembra até aquelas coisas de humor do Evil Dead, assim, se a gente for pegar as caveirinhas falando e tal. Tem uma parte no cemitério que é até bem divertida, assim, bem engraçada. Mas o humor, acho que do Shazam funciona melhor. Mas o desse filme parece que ele mira num público até mais adulto. Talvez por isso que o Carlos falou ali da questão de ter a questão da nostalgia, né? De pessoas que jogavam esse jogo, especialmente nos anos 80, onde foi a grande febre desse jogo lá nos Estados Unidos, né? Que é o grande público-alvo dessa franquia, que parece que está começando agora. Eu acho que a gente vai ter, né, a não ser que ele flop, né? Mas se não, se o filme fizer uma boa bilheteria, eu acho que teremos mais filmes nessa linha, assim, talvez até um universo, né? Porque depois a gente vai citar na parte dos spoilers ali, deixa a brecha para outras coisas também. A minha impressão geral é o seguinte: se tu desligar o cérebro e entrar no cinema ali e assistir, eu acho que vai, entendeu? Tu consegue te divertir e assistir um filme que mistura fantasia com com Indiana Jones, assim, em quase cenas de ações, não digo ininterruptas, né, mas bastante frequentes. O filme não te dá muito fôlego para fazer outras coisas, assim, tanto é que poucas vezes eu mexi no celular, porque sempre tem alguma coisa acontecendo, assim.
Né? A Mari mexeu mais no celular, bastante né? no celular, mas a nova geração tem um problema com déficit de atenção. Assim. Assim, o problema são os personagens e a história. Porque, com exceção do personagem principal ali, que é o Chris Pine, que é o cara que seria, como o Carlos fez referência ao Guardiões da Galáxia, ele seria o Star-Lord, ali, o cara que une os diversos personagens ali em busca de um objetivo, com exceção dele, que tem uma questão que perdeu a mulher e quer recuperar a filha que está aprisionada num castelo. Não está aprisionada, mas está lá num castelo com alguém que traiu ele. Todos os outros não têm motivo nenhum para estar ali. Né? Eles vão meio que pela lábia do Chris Pine de convencimento. Né? O resto... Né? Não faz muito sentido. Então, tu não tem histórico de ninguém ali. Tu não sabe quem são aquelas pessoas. Eles te jogam na tela ali. Eles servem mais como pano de fundo para a história. Então, tu não tem motivação. Tu não sabe por que o outro traiu ele. Parece que teve um filme anterior que a gente não viu. Né? É isso que me dá a sensação. Talvez eles partam do pressuposto que tem o jogo e que boa parte das pessoas que estão ali conhecem o jogo, conhecem os personagens e tem todo esse contexto que eu, que não joguei, não tenho. Ao contrário de personagens da Marvel e da DC que a gente sabe. Mesmo que tu não tenha visto nenhum filme do Homem-Aranha, tu sabe quem é o Homem-Aranha. Então se tu vai ver o filme do Homem-Aranha, mesmo que seja o 3, tu vai ter uma noção prévia, o Homem-Aranha escala a parede, tu sabe quem é a Tia May, tu sabe quem é os vilões do Homem-Aranha. Então tu navega ali, entendeu? Nesse filme, não, me faltou total referência de quais são as motivações daquelas pessoas, por que elas estão fazendo tudo aquilo ali, eu não sei. Quem é o grande vilão que falou no espelho uma hora, não tenho a mínima ideia. Então ficou tudo muito no ar para mim, me faltou um prequel para mim conseguir compreender tudo aquilo e talvez isso, para a maior parte das pessoas que não assistiram essa história, é o que vai ficar faltando. Como tu não tem um livro para te agarrar, como Harry Potter, eu não entendi a primeira parte do Harry Potter, bom, então eu vou lá e vou ler todo o livro. Não, tu vai ter que jogar o jogo, mas se tu não gosta de RPG, tu não vai jogar o jogo. Então, eu acho que esse filme vai ter essa grande dificuldade para atingir um grande público. Além desse público específico, que é a galera que joga o RPG, ou talvez essas pessoas que vão lá e querem simplesmente ver um filme de ação, divertido e tal, mas que não vão pensar em quais são as grandes motivações. Vou lá, vou sentar, são 2 horas e 17 minutos de diversão ali, e sair do filme passa e vou ver outra coisa. Até, né? E passa rápido. Mas assim, fora isso, se tu for parar e começar a pensar na história, não tem muita coisa ali que eu consiga me agarrar para ficar esperançoso para uma sequência. Eu tendo a concordar com vocês dois, só algumas considerações em cima disso. Eu acho que tem uma coisa que pode ser favorável a ele, e aí de novo a gente vai entrar talvez na questão da expectativa, né? Se tu vai com a expectativa meio baixa, assim, eu tava com a expectativa meio baixa com esse filme, porque eu lembro de ter visto uma outra, essa é a 4ª ou 5ª versão do Dungeons and Dragons pro cinema, nem falo o desenho e tal. Eu lembro de ter visto uma lá pelos anos 2000, estava vendo aqui, uma de 2000 com o Jeremy Irons, né? E ela é horrorosa, mas assim, horrorosa de 20 piores filmes da história, assim. Então eu estava com a expectativa bem baixa. E eu não acho esse filme ruim. Talvez ele seja descartável, talvez seja um filme que tu vai ter dificuldade de lembrar, assim, quais são os filmes que eu vi nesse ano? Talvez seja lá em dezembro, tu nem lembre que viu esse filme. Mas ele não é ruim. E as críticas dele estão boas até aqui, né? Tanto de público quanto de crítica mesmo. Não é assim como tem no Metacritic lá, não é um must-see. Não é o Tar. Exato. O After Sun. Ele nem mira isso, né? Não é o filme que vai... Não é o filme que vai pro MUBI, né? Mas, se bem que o MUBI agora tem Rambo 2, né? Mas assim, a crítica boca a boca talvez leve mais gente ao cinema. Assim, eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir recuperar 151 milhões, mas daqui a pouco também, né? Não sei até que ponto. Eu acho que essa coisa da fantasia talvez atraia mais, que as pessoas estão acostumadas com The Witcher, Game of Thrones. Isso, em termos de onde é que ele se situa, se eu pegar outros filmes desse universo de fantasia, assim, vamos pegar, sei lá, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Game of Thrones. Eu acho que assim, o Harry Potter é uma magia mais infantil, infanto-juvenil, assim. O Senhor dos Anéis, eu acho que é um universo
mais pro nerd hard, assim. Nível difícil, a Mari tá falando aqui chato. Quem tá dizendo é a Mari, não sou eu. Mas enfim, acho que é o nerd mais exigente, assim, de nossa, como é que vai errar o nome daquele personagem? E a gente viu esse foi chato agora quando saiu a série da Amazon. De, por que tem elfos negros? Porque, cara, elfo não existe, cara. E aí tem o Game of Thrones, que eu acho que já é uma visão mais adulta do mundo de fantasia. É estranho falar, né? Mas vamos lá. Tipo isso. E eu acho que esse aqui, ele tá entre o Harry Potter, e eu não acho que ele chega nem perto de ter a nerdice hardcore do Senhor dos Anéis. Talvez ele esteja no meio do caminho ali entre o Harry Potter e o... Lembra aquele filme que tinha o primeiro tinha o Sean Connery na voz do dragão, que era o Coração de Dragão, que tinha ali pelos anos 90, 2000, que era com o Dennis Quaid. Eu acho que é meio isso, assim, aquele desenho lá também do Como Treinar Seu Dragão, assim. Eu acho que é meio nessa vibe, assim. Eu não acho que ele seja infantil, mas ele é, a Mari falou ali 13 anos, eu acho que ele até pega um pouco mais, assim, uns 15, 16, assim, acho que ainda vai de boa, assim. Sobre não ter referências, eu também não tenho referência nenhuma, a minha única referência é o desenho, e não tem nada praticamente nada ali, depois nos spoilers a gente pode falar um pouco mais. Não entendo nada do jogo, mas acho que é diferente, aí eu vou me valer aqui, se eu falar besteira, eu vou pedir pro Matheus me acenar aqui. Vou pegar um episódio que a gente falou há pouco tempo aqui, que foi o Last of Us, o seriado da HBO. E a cada episódio eu via o pessoal no Twitter comemorar, porque, nossa, essa cena é igual à do jogo. Eu, pessoalmente, não acho isso um mérito, né? Mas, enfim, cara. Mas, assim, eram os personagens e assim, foi a mesma história do jogo. Tinha uma curva aqui, uma curva ali, mas a história central ali do Joel e da Ellie era a mesma, teve o mesmo começo e o mesmo final. Eu nunca joguei o Dungeons and Dragons, mas o que eu imagino é que se eu jogar 2 vezes, são 2 jogos diferentes. Então, a parte da referência, eu não sei se ela não vai ficar meio relativa, porque o jogo que a gente jogar agora não vai ser o mesmo que a gente vai jogar ali e, inevitavelmente, vai ser diferente do jogo que o Márcio vai jogar em casa, que a Mari vai jogar em casa. Então, acho que ele tem mais escopo para variar. O que mais? Concordo com a Mari ali, o CGI é bem ruim, assim, me parece um CGI com orçamento de série de TV, assim, série de streaming. E aqui já vai meu spoiler de crítica um pouco adiantado do Mandalorian, que nessa 3ª temporada tá com CGI, que, nossa, tem uns vilões ali, tem uns bandidos que parece a Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tem 2 CGIs que me incomodaram um pouco no Dungeons and Dragons, que é a hora que a Michelle Rodrigues vai lá encontrar o seu ex-parceiro, o seu ex-marido, que é o Bradley Cooper. Nossa, sério. Que eu visivelmente... fiquei cringing, assim, na cadeira. Eu tive a nítida impressão de que eles não contracenaram juntos. Não, é muito óbvio, assim, né? Eu achei muito óbvio, assim, só um fundão verde só um e daí, fundão. tipo... É muito fora de proporção. Assim. Não, é bizarro, ele ficou bizarro, assim, não é nem algo natural, assim. É muito estranho. Só pra deixar claro, um é muito maior que o outro, tá? Ele não é nem um hobbit, é uma versão muito diminuta de uma pessoa, assim. E aí colocaram as coisas em proporção maiores, obviamente, para ele parecer menor, só que só ficou estranho. Isso, e aí eles se dão as mãos e as mãos são quase do mesmo tamanho, sabe? Não faz muito sentido. E toda vez que abria o plano, assim, das cidades e tal, tu via que era CGI, assim, cara. Obviamente, não tem como recriar tudo aquilo ali, mas quando tu olha O Senhor dos Anéis, mesmo a série, o Game of Thrones, tu vê que, engana, né? Essa série, o filme agora, ele não engana. Das atuações, eu achei que, cara, para um filme desses, acho ok, assim, o Chico tava falando, o Chico Isidro tava comentando, porque o Hugh Grant... Cara, eu gostei do Hugh Grant, para mim talvez seja a coisa mais divertida do filme, aquele jeito meio canastrão dele, assim. Acho divertido. Acho que não tem muito apego aos personagens. Lá no final, tem uma hora que, em tese, é para emocionar. Tu não se emociona, porque tu sabe exatamente o que vai acontecer. E também o que o Márcio falou, eu não tinha nem me dado conta disso, para ver como eu já tinha esquecido um pouco do filme, que é
o que é pra ser o vilão principal, digamos assim, que tu vai achar que é o vilão principal, que ele aparece ali em um momento, nunca mais, né? Cita no filme e acho que faltou alguém revisar o roteiro, né? Tipo assim, pô, esse vilão aqui. É que eu acho que daí é armando pra uma sequência, né? Não, mas tipo, nem que bote ele fugindo no final, alguma coisa, né? Faz alguma referência que seja. Thanos da franquia. Né? Mas de forma geral, assim, é pra indicar, não é pra indicar? Cara, eu acho que ele é indolor, assim, eu acho que talvez, se quiser esperar pra ver no streaming, mas esse filme também é legal de ver numa tela maior, né? Eu acho ele um nota 7, assim, não acho ele... Mas é que na tela maior os defeitos vão ficar mais claros, né? De CGI. Fica o critério também, né? Mas pelo menos tem o som ali, né? Vocês que... Eu não peguei também a referência musical, né? Vocês que curtem mais... toca uma música do Tame Impala no final, mas é a única música que toca. O resto são músicas tipo de... músicas de... de RPG, músicas assim, de espadinha. Música de cenários... Que não é metal, né? Espadinha tipo, medievais, medieval. assim, Espadinha medieval. É isso. E como é que é a harpa que ele toca? Mas na verdade ele é um harpista, mas não é uma harpa que ele toca. É tipo um... Como é que é o nome daquele instrumento? Eu não sei. Com um alaúde. Uma lira, né? não sei. Não é lira, não. Mas definitivamente não é uma harpa. Não é uma harpa, isso de fato não. Vamos para os spoilers para a gente poder falar de Caverna do Dragão ou não? Então tá. Matheus, toca aí a trilha do spoilers, vamos lá. Cara, assim, ó. Preciso fazer uma confissão aqui. Eu até busquei aqui. Caverna do Dragão é um dos desenhos mais queridos, acho que por todo mundo da minha geração. Passava no show da Xuxa ali pelas 10, 10 e meia. Ou 11, não sei. Mas não era o primeiro desenho. O primeiro desenho era... Tu acordava às 8 para ver a Xuxa. O primeiro desenho era... É a Alaúde, o Márcio tá mostrando aqui. Era os Smurfs. Mas assim... Caverna do Dragão era um... Eu vi, assim, por anos e anos esse desenho. Todos os dias. E agora só... Agora não, já faz alguns anos, mas depois de velho, eu fui descobrir que esse desenho, ele tinha 27 episódios só. Foram três temporadas, ele foi de 83 a 86, e foram 27 episódios. É o efeito Mandela. Eu vi... Eu podia jurar que esse desenho tinha, sei lá, uns 300 episódios, porque eu não consigo me conformar que todos os meses eu via pelo menos uma vez o mesmo episódio durante anos. Então, assim, eu devo ter visto cada episódio por baixo umas 36 vezes, cara. E eu não percebia isso. Mas eu acho que criança deve ter... Criança faz isso. Tipo, tu não se toca que é o mesmo episódio, o mesmo episódio, o mesmo episódio, o mesmo episódio. As crianças se tocam. A gente depois não lembra, talvez, mas eles se tocam e não se importa. Então, assim, eu tinha um carinho muito grande, tenho um carinho muito grande por esse desenho, mas eu sabia que não ia aparecer a Uni, que não ia aparecer o Mestre dos Magos, que não ia aparecer o Vingador e tal. Mas tu ia falar o Romildo Bolzano? O Márcio estava preparado aqui. Mas, enfim, eu acho legal que o filme não pega isso. Eu não sei se... Eu tenho a impressão que esse desenho fez mais sucesso aqui no Brasil que lá fora. Não sei, cara. Tipo Chaves. Assim. Mas, assim, tem uma cena no final do filme que eles aparecem de relance ali, né? Aparecem uma ou duas vezes ali, uniformizado, parece meio cosplay. Numa parte de um labirinto, que eles entram na arena ali, tem que sair de um labirinto, e daí aparece uma galerinha correndo junto com eles, numa arena, que é quando eles fazem os jogos ali, e aí aparece, tu identifica pela vestimenta, pelo uniforme, pela fantasia, né? Tá o Eric, a unicórniozinho não tá, nem o Mestre dos Magos. Não. Mas dali tu vê o Presto, né? Que é o e eles mágico. não morrem, né? Eles ficam presos, mas não eles ficam não sei se é uma referência ali do presos, não presos e tal. Mas, enfim, cara. Me senti abraçado naquele momento ali, mesmo que rapidamente, assim, cara. Sobre o final do filme, não sei, cara, eu acho que não tinha nenhuma surpresa. Quando tem uma personagem lá, da Michelle Rodrigues, que ela morre, é pra te emocionar, tu sabe que o filme inteiro te dá sinais de que ela não vai morrer, e de fato ela não morre, né? O final é bem previsível, né? Não, a história toda, assim, toda a jornada que eles fazem, porque o filme é uma jornada, né? Vai de um plano, um lugar A para um lugar B, depois para um outro lugar A, tipo, é quase um
aqueles filmes de road trip, assim, só que no meio de uma terra mágica, né? Eles vão cumprindo missões, como, né? Um jogo de videogame, assim, tu tem que cumprir uma missão para chegar num outro lugar, daí tu tem que cumprir uma outra missão para chegar num outro lugar, e assim vai indo a história toda até tu chegar na fase final, que é a fase essa, que eles chegam na cidade, da arena, que eles têm que resgatar a menina, enfim. A parte da morte que o Carlos falou é uma coisa que eu comentei até no final, assim, as pessoas, esses filmes, assim, desde o Homem de Ferro, assim, desde a morte do Homem de Ferro nos Vingadores, assim, que foi o trauma de uma geração, as pessoas estão com medo de matar personagens, né? Eu acho que é o 3º ou 4º filme que a gente vê em que as pessoas morrem e não morrem. O Shazam morreu e não morreu. Desculpa o spoiler do Shazam aí, mas já passou, né? Acho que ninguém se importa em tomar spoiler do Shazam também. No Pânico 6 também, os caras tomam 48 facadas e depois estão correndo para abraçar os amigos no final do filme. Né? Ninguém morre no Pânico, com exceção dos... Literalmente correndo. Com exceção das pessoas, dos figurantes descartáveis ali, os personagens do grupo, do núcleo principal, ninguém morre. E nesse filme agora também a personagem principal, uma das personagens principais, que na verdade que é o braço direito do Chris Pine ali no filme, também chega no final e morre, mas volta também porque ele usa o artefato que ele tem para ressuscitar as pessoas, que ele ia usar na mulher dele, a mãe da filha dele, ele deixa de lado para salvar a melhor amiga. Tipo, o cara ficou obcecado por isso durante anos e daí na hora, mudei de ideia. É que tocou a musiquinha e deu o flashback. Né? Então, e posou uma borboleta nele que ele imagina que seja a mulher dele ali. Então, pois é, aquela cigarra que fica voando pra lá e pra cá. Cigarra, enfim. Deve ser um outro shapeshifter ali que ele achou que era a mulher dele. Então, são essas decisões fáceis, assim, meio clichês, meio emotivas, assim, que permeiam o filme. Assim. É uma forma de tu fazer um filme, né? É uma forma de tu apresentar a história e tu transformar os personagens. Como a gente viu com Stranger Things, como a gente viu com The Last of Us, que o Carlos falou, tem outras formas de se fazer isso. Né? Eles optaram por fazer essa maneira infanto-juvenil, talvez para atingir um público maior, que não seja só o público adulto, para pegar uma galera meio infantil, talvez para apresentar esse personagem para uma galera mais nova, né? E não vincular apenas aquela pessoal que já deve ter 40, 30 anos e tal, e que cresceu jogando RPG. É uma escolha. Não sei se funciona, porque tu tem um limite, né, do quanto essa geração consegue suportar esse tipo de história e depois a coisa vai passando. Mas eu acho que esse tipo de produção, ela não é finalizada sem muito... Tem um grupo Focus ali, né? Exatamente o que eu ia dizer. Acho que ela foi bem estudadinha. Não, certamente, mas às vezes os grupos Focus são falhos também, né? Às vezes tu faz mudanças de acordo com o teu grupo em que tu joga meia dúzia de gente ali numa sala de cinema e apresenta o filme antes, daí tu muda. A personagem ia morrer, a galera achou melhor não morrer, então vamos mudar, vamos deixar ela sobreviver. E daí tu faz essa escolha. Sim. Às vezes não funciona tão bem, né? Tu imagina se a Gwyneth Paltrow tivesse sobrevivido no final de Seven? Não ia ter o mesmo peso. A Michelle né? Rodrigues, né, não é uma atriz tão famosa assim. Tu poderia achar uma outra personagem que... Pois é, tu falou de sequência. Tu acha que ele tá pronto, sim? Ele pode ter uma sequência dessa história, porque o grande vilão que tá por trás de tudo ali, ele continua, né? Ele não apareceu. Como tu pode fazer uma... A própria vilã não fica claro se ela morreu, né? Enfim. Como tu pode desvirtuar, seguir um outro caminho e pegar a galera do Caverna do Dragão ali, que apareceu ali. Take my money. E daí, sei lá, faz um filme, faz uma série, vende pra Amazon ali, faz uma coisa mais cara ali. Eu estarei lá. Pode seguir, e daí daqui a pouco tu faz uma sequência com a Caverna do Dragão, uma sequência com essa galera, depois eles se encontram no final pra matar o grande vilão. Ou imaginem, as possibilidades são infinitas. Fazer uma outra sequência em que em que eles também contracenam com uma das pessoas que faz uma participação especial nesse filme, muito rápida. Que só o Carlos viu? Eu vi, mas depois eu fui conferir. Cara, eu ainda tô achando que tipo, não era ele, sabe? Era só um ator parecido. Eu fui conferir na internet e é ele. Tem uma cena, uma cameo, né, que eles chamam. Tom Morello, o guitarrista do Rage Against the Machine e do Audioslave, aparece nesse filme. Na
combinação mais inusitada que tu pode vai ver ele jogar esperar. no jogo, né? E aí eu fui ver, e é justamente por isso, ele é muito fã do jogo, ele é muito fã e, enfim, tava lá Tom Morello, assim, caramba, cara, nunca de todas as apostas que eu poderia, tem chance de fazer 1000 apostas de quem vai aparecer nesse filme, 1000 palpites eu não botaria o Tom Morello lá. Nem eu, definitivamente não. Só pra dar uns destaques, assim, pra dizer que eu não sei se eu só falei mal, mas enfim. Tem algumas coisas interessantes. A cena do cemitério, que é uma série em que eles têm que falar com os mortos ali para conseguir respostas de onde tá um capacete lá mágico e tal. Aquela cena é divertida, é engraçada. Tem a cena do dragão ali. Dragão obeso. O dragão gordinho, o dragão baleia ali. É bem divertida a cena do dragão ali, a maneira como eles escapam do dragão, uma cena meio claustrofóbica e tal. Então tem um elemento de tensão ali. É bem mais legal a luta deles com o dragão do que a luta dele com os outros vilões ali, os outros magos ali. Uma luta meio com espadas coloridas. Me lembrou Star Wars aquela hora ali. Mas a última ali, que é magia contra magia, uma mão contra a outra, eu achei até divertido. Achei diferente, pelo menos. As mãos fizeram uma queda de braço. Queda de braço ali entre duas mãos. Mas aquela ali eu achei menos do que essas duas cenas que me prenderam mais, assim. De resto, eu achei também, achei divertido, pelo menos, não sei se original é o termo. Não, definitivamente original não é o termo. Mas achei legal a personagem lá, que é a Shapeshifter lá, a menina que fez o It também. As transformações ali que ela... Não mostra ela transformando, ela já vira de... Não, ela já vira, mas assim, estourava todo o orçamento do filme já. Mas é tipo, ela usa, aí não é a Caverna do Dragão o poder dela, aí o poder dela é do Super Gêmeos, que um Super Gêmeo podia tomar a forma de qualquer bicho. E ela é desde como é que é, uma mistura de coruja com urso. Imagina aquilo cheirando cocaína. Acabava com aquele spoiler do próximo filme que a gente vai ver, mas que aqui, quando você estiver ouvindo, a gente já fez um episódio sobre isso. Enfim, ela vai de urso monstruoso a minhoca, né? A cena em que ela se transforma em vários bichos, eu acho legal a cena, mas também acho péssimos os efeitos, assim. Tu vê que o bicho não é o bicho, assim. E não sei por que ela se transformou num rato, né? Podia transformar naquele urso ali e derrubava aqueles caras tudo, era mais fácil. Mas que daí um urso também é mais área pra tu tomar uma flechada, né? Se tu se transformar numa pulga, ninguém vai te pegar, né? Fica quietinho ali no canto, uma formiga, né? Mas enfim. Cara, eu acho que vamos brincar de cotação aqui. Eu acho que de 0 a 10 eu daria um 7. O que vocês... Não faz estrelas, virou pra cotação. É que a gente tem que ter um padrão. Tá, então de 0 a 5 estrelas, vamos lá, dá na mesma. 3 estrelas e meia. Vai, Márcio. Eu dou 2,5, acho. Pra ser a chata, eu vou dar 2. Mas não é porque é ruim. Tá, mas a gente não... Porque... Deixa eu ver. No meu Letterboxd vai ser 2 estrelas e pronto. Eu vou ter que fazer a conta aqui, porque a gente é tudo ruim de matemática. Então fica 13,5, mas o Márcio deu 2,5. Eu dei 2,5. É tipo o cara do caixão que não sabia fazer a conta 2 mais 2 lá. Fica 2,6. 2,6 é 3, né? A gente arredonda sempre pra cima. Ou 2,6 é... Não, 2,6 é 2,5, né? Se fosse 2,8 seria pra 3. Desse filme eu não tô pensando mais. Eu vou no embalo. Assim. Essa é a dica, inclusive, né? Tem que ir assim. Tem que ir com a cabeça meio desligada. Mas então tá, gosto. Tomara que eles tenham ouvido o nosso C-Pop aqui e adotem a história do Márcio aí de botar o pessoal da Caverna do Dragão aí no próximo. Mas melhorem só aquelas fantasias aí que tá muito cosplay, os atores são muito, muito toscos. Mas enfim, força aí pro Dragão Obeso e a gente vai ficando por aqui do filme. Bom, vamos lá agora. Dicas da semana. Márcio Gomes. Minha dica é um filme que entrou no Netflix há pouco tempo. É Chile 76. O filme é argentino, na verdade, mas ele fala sobre o Chile. E como o número indica, sobre o período do regime ditatorial do Augusto Pinochet. E ele conta a história de uma mulher que vai estar numa casa de praia e um padre pede para ela tomar conta de um andarilho que está lá, ferido na perna, uma marca de tiro. E
o filme não deixa claro no começo, mas obviamente a gente começa a identificar que ele é alguém buscado pela polícia, que é um foragido político e tal. E essa mulher, que inicialmente não tem nenhum contato com essas questões políticas e tal, começa a se envolver aos poucos, assim. E ela começa a sentir esse peso da repressão entrando na vida dela, e à medida que ela vai se envolvendo cada vez mais o cerco vai se fechando. Então é um filme... Ele não é violento, assim, mas ele é um filme meio claustrofóbico nesse sentido, assim, de o quanto, sem perceber, a pessoa vai entrando nesses emaranhados políticos, assim, e uma realidade que não é tua, ela acaba se tornando muito presente, assim, dependendo das circunstâncias, assim, que tu te envolve, assim. Então é um filme muito interessante, assim, muito legal, que tá ali que entrou na Netflix ali. Então é Chile 76, dirigido por Manuela Martelli. Tô começando a achar que vai ter um Brasil 92, né? Porque teve o Chile 76, o Argentina 1985. É verdade, a Argentina 85. Falta só o Brasil 92 ali, do impeachment, alguma coisa assim, né? Aí fecha a trilogia sul-americana da política. Bom, já que a gente falou do Dungeons and Dragons no segundo bloco, eu vou dar de dicas aqui Caverna do Dragão, né? Que era o desenho que passava nos anos 80, no começo dos anos 90, que muita gente sabe mais do Dungeons and Dragons pelo desenho do que pelo jogo, né? Acho que pelo menos da minha faixa etária, da minha geração, até porque era mais acessível, né? O jogo tu precisava de mais gente para jogar, enquanto o desenho era só tu ligar no show da Xuxa ali pelas 10 e pouco que tava dando. Não são tantos episódios, são 23, 26, o que significa que eu devo ter visto eles 200 vezes. Mas enfim, eles estão disponíveis no Oldflix, que é um streaming aí de, como o nome dá a indicar, coisas mais antigas aí, seja clássicos, sejam coisas de gosto duvidoso, mas que a gente gostava de ver ali nos anos 80 e 70 e tal. Então tá, essa é a minha dica, Caverna do Dragão, a série. Os desenhos, são poucas temporadas, como eu disse aí, 23, 26 episódios, mata tudo. Certo, era isso, né, Márcio? Isso aí. Então tá, a gente, depois de 2 episódios nessa semana, voltamos na semana que vem, agradecendo aí a edição do Matheus Santos, e agora sim, tchau, tchau.